dia, feliz sábado para você que está aqui nos assistindo e mais essa recapitulação da Escola Sabatina. Eu me chamo Ricardo, estou aqui com o Rodrigo também, ambos pertencemos à Igreja Central. Rodrigo, dá um alô para a galera aí. Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Bom que você tirou um tempo para a gente estar junto aqui, abrindo a palavra de Deus, orando e aprendendo um pouquinho mais sobre o que Deus tem para nós, né? A lição da Escola Sabatina é algo maravilhoso que nos incentiva, né, e nos leva a estudar a Bíblia. E é justamente sobre isso que nós estaremos estudando, né, durante todo esse trimestre, sobre a importância, né, da Bíblia nos nossos dias, né, nesses momentos que nós tanto precisamos como hoje, né? É isso aí. Por falar em momentos difíceis, né, a gente está passando nesse momento por uma pandemia, né, do Covid-19 e estamos em quarentena, né, nossas vidas estão um tanto quanto diferentes. Como que tá a vida da família lá, Rodrigo? Como que tá a tua quarentena? Então a gente está se adaptando, né? A gente acaba tendo que sair menos ou então ficar mesmo em casa, né? O trabalho também acaba modificando algumas coisas, mas pela graça de Deus a gente tem se adaptado, tem dado certo. A gente sente muita falta, né? Todos que estão assistindo, né, da igreja, e de estar juntos, né? Estudando juntos, cada um dando a sua opinião e a gente aprendendo junto. Mas ainda bem que temos a tecnologia, né, esse meio aqui, e assim a gente pode estar, da mesma forma, abrindo a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais, né? É verdade, é verdade. Eu confesso para você que eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, sou uma pessoa caseira. Mas até mesmo eu já estou sentindo falta do convívio social, sabia? É muito legal a gente sempre estar perto dos irmãos, né, nos cultos, sentir o calor humano, as nossas amizades também, sair para comemorar alguma coisa. Isso faz muita falta, né? Mas como o Rodrigo disse, Deus está no comando, né? A gente tem fé que brevemente tudo vai voltar ao normal e as nossas vidas vão se ajustar. Muito bem, a gente está aqui para falar então da recapitulação da lição. O Rodrigo já adiantou aqui, é a terceira lição do segundo trimestre de 2020, que tem como título A Visão de Jesus e dos Apóstolos acerca da Bíblia. Como introdução dessa lição, traz aqui para a gente uma verdade, que ao parar para pensar, né, Rodrigo, a gente vê que isso é verdade, que muita gente tem colocado a Bíblia apenas como um livro filosófico, apenas como um livro histórico, um livro que registra a história da humanidade, mas a gente sabe que não é por aí, né? Muitas pessoas acreditam que a Bíblia, na verdade, é uma visão do homem se referindo a Deus, como a gente enxerga Deus, né? E é justamente o contrário. A gente tem líquido certo, né? Nossa visão pela fé, que a Bíblia foi totalmente inspirada por Deus a homens, né? A homens, os homens escreveram com suas palavras, mas foi Deus que estava no comando, né? Deus que escreveu a Bíblia. Deus que escreveu a Bíblia, não. Deus que deu as visões dos profetas para escreverem, e toda ela é inspirada por Deus. É isso que a gente acredita. E é interessante, Rodrigo, que o título principal, né, do trimestre é justamente Entendendo as Escrituras. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia, ou ler versos separados, sem ler o contexto, sem saber talvez da história, e acaba tendo uma interpretação errada da Bíblia. Então a lição desse trimestre é para justamente nos ajudar. E eu confesso que tem sido uma bênção, porque é muito bom a gente ter um estudo embasado, né, que ajuda a gente a entender como que a Bíblia foi escrita. Isso realmente a gente é privilegiado de ter uma lição como essa para a gente poder discutir também com os amigos, né? Isso é muito interessante. Bom, vamos lá. A gente vai começar então a falar aqui do dia de domingo, que tem como título Está Escrito. Rodrigo, aqui tem uma passagem muito interessante que vem abordando aqui, que no começo eu me perguntei por quê, né? E começa falando do batismo de Jesus. E eu comecei a me perguntar por que Jesus foi batizado, né? Por que ele precisava ser batizado. E isso não é a tônica da conversa aqui nossa, mas ele se batizou para dar um exemplo, né? Para que eu, você e para que todo mundo tenha um exemplo do batismo aí. E então aqui começa falando do batismo de Jesus. E logo depois de Jesus ser batizado, ali no Rio Jordão por João Batista, né? Começou então o ministério de Jesus. E logo a primeira coisa que aconteceu, Jesus foi ao deserto com Satanás. Jesus foi tentado ali por Satanás. E aconteceu uma batalha ali, intelectual e espiritual, né, entre Jesus e Satanás. E é aqui que a nossa lição começa. Rodrigo, eu queria que você argumentasse aí para nós como que foi
essa batalha, quem venceu e o que foi usado ali por Jesus e até por Satanás também, como argumento para essa batalha espiritual. O que você poderia nos falar aí, Rodrigo? Então, Ricardo, interessante que, né, após ali Jesus, né, iniciar o seu ministério, e o batismo foi, né, assim, o momento que marcou esse início, né, Jesus então ele foi ali ao deserto para ser tentado. E a gente voltando um pouquinho então antes desse ministério, é interessante a gente comentar desse início, desse batismo, é interessante a gente comentar o quê? A Bíblia não dá muitos detalhes, né, sobre a juventude de Jesus, sobre como ele era quando era criança, né, embora pelo que a Bíblia nos fala, né, a gente entende que Jesus com certeza foi um bom adolescente, um bom juvenil, né, e assim foi bem instruído também pela sua mãe. Pelo conhecimento que ele tinha, a Bíblia nos fala realmente sobre jovem na juventude, ele debatendo ali com os fariseus, com os doutores da lei. Isso mostra para ele que ele tinha conhecimento desde a infância. E, consequentemente, né, no seu ministério ali, ele também mostrou isso, que ele tinha conhecimento da palavra. Né? Qual era a palavra? Né? Quando a gente fala palavra ou a Bíblia em si nesse momento, a gente está tão acostumado com a Bíblia aqui, com todos os seus livros completos, né? Mas nesse momento de Jesus ali, não havia, né, esses livros todos completos, bonitinhos e fáceis de carregar como nós temos hoje, né? Exato. E até mesmo dá para carregar no celular, que é mais leve ainda que o papel impresso. Mas enfim, eles tinham ali já, né, os exemplares, e já havia vários livros, né, os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco e assim por diante. E Jesus era muito conhecedor do que a Bíblia falava e também do seu propósito. Sim. E tanto é que, ao ele ser tentado aqui, nós podemos ler aí em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, a gente pode estar acompanhando aí, e esses versos aí nos falam sobre como foi essa tentação e como Jesus agiu em meio a essa tentação e qual foi os seus argumentos. Os argumentos também de Satanás e também os argumentos de Jesus. Claro que Jesus com certeza antes foi tentado por Satanás, mas nesse momento a Bíblia registra isso. E depois, em todo o seu ministério, Satanás usou meios para tentar Jesus e Jesus também usou maneiras para debater isso, né? Mas esse era o início. Se Satanás conseguisse vencer Jesus aqui, não daria continuidade ao propósito que Jesus tinha de todo o seu ministério ali, de pregação e preparação dos discípulos também. Então, logo no início aqui, nós vemos Jesus sendo tentado por Satanás, né? Jesus havia passado ali 40 dias de jejum, sem comer, se preparando, porque ele sabia do grande propósito que ele tinha. Né? Aqui é uma lição para nós também, né? Embora a gente busque a Deus a cada dia, né? Estude a Bíblia, ore, mas há momentos especiais em que nós devemos tirar mais tempo ainda para buscar a Deus. Eu sei que talvez você tenha participado, esteja participando de algum momento, a igreja tem lançado vários programas de oração, que você participe realmente. É importante, é muito importante a gente se dedicar e orar nesses momentos agora. Jesus não foi diferente, ele se preparou e estava em oração nesse instante para algo tão importante que ele iria fazer. E Satanás, sabendo disso, não querendo, então vai então até ele e o tenta. Né? E no momento que Satanás tentou, foi o momento mais delicado. Ali no final ali dos 40 dias que Jesus estava, Satanás então ele chega ali e tenta Jesus em que parte? No apetite, na fome, né? A fome, sentir fome, né? Nós sentimos fome assim, basicamente em momentos, deu vontade de almoçar, é o almoço, né? Aquela fome. Mas ficar 40 dias sem comer é sentir fome de uma maneira diferente, uma maneira mais intensa, uma maneira profunda. E Jesus realmente ele queria comer algo. E Satanás tentou ele ali, fazendo com que ele pedisse algo, né? E ele transformasse, usasse o seu poder. Jesus tinha ou não poder para transformar aquelas pedras em pães? Jesus tinha. E Satanás tentou ele com isso. Mas Satanás não para aí, né? Isso está aí no versículo 4, né? Onde Jesus então responde para ele, né? Satanás excita Jesus a transformar ali aquelas pedras em pães, no versículo 3. Mas Jesus responde então para ele no versículo 4. Jesus responde então, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, inclusive é o nosso verso, né, Ricardo, dessa semana aí, o verso áureo, né, o verso principal da lição, né. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso, mas
Jesus, então, ainda responde, né? Está escrito. É isso que a gente tem que dar ênfase e é o que a lição de domingo nos fala. Sobre a importância do conhecimento. Jesus conhecia e ele citou algo que estava escrito já, né? Em aonde? Em Salmo 91, versículo 11, onde o salmista já falou que nem só de pão viveria o homem. Mas Satanás não para por aí, né? Ele continua então no versículo 8, né? E cita Jesus então a usar ali da confiança que ele tinha em Deus. E pede para ele então pular ali de um grande lugar, um lugar alto, e Jesus então, Deus mandaria os seus anjos para o proteger. Jesus sabia, é claro, que o Pai, né, o poderia proteger e os seus anjos viriam ali. Mas Jesus usa novamente o que estava escrito, né, que não deveria também, né, estava escrito, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Está aí no versículo 8, né, que ele nos fala também. Perdão, no versículo 7. Não tentará também o Senhor teu Deus. Jesus então usa novamente o que está escrito, né? Há um texto da palavra de Deus também. E Satanás continua, não desiste pela terceira vez, então ele tenta aí a Jesus. Então a gente encontra aí no versículo 10, né? Então Jesus ordenou: retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás tudo. Satanás então oferece para Jesus ali a adoração. Se você me adorar, eu então darei, né, essa terra, né? Então Satanás ele oferece algo para Jesus, né? Jesus era aquele que merecia adoração. Sim. Jesus havia deixado, né, ali sua parte como Deus, né, como príncipe do todo o universo, né? E Jesus não era adorado há muito tempo, né? Satanás então quer mexer com esse lado de Jesus, do lado que ele voltar a ter o poder que ele tinha, né? Talvez deixar o orgulho, né? O orgulho de ter né? o poder. Isso, de ter o poder, né? E ele sabendo que ele era o Criador, ele participou da criação. Mas Jesus ali, olha que amor, né, que ele teve por nós e não aceitou então, né? Preferiu ainda continuar como ser humano, sem ser adorado, sem aquela glória, para vir e viver, né, com todo o propósito que ele fez de se consagrar, né, nesse momento aqui, não deixar se cair por meras tentações que Satanás estava oferecendo, que era coisas desse mundo, coisas passageiras, né? Mas o verso principal, né, Ricardo, que a gente analisou aqui, que é o que a lição nos fala, nos traz, né, que é nem só de pão viverá o homem, é um verso, acredito sim, muito importante para os nossos dias, para os nossos momentos, Sim. né? Muitas pessoas estão passando momentos difíceis de falta de pão mesmo, né? Nossos dias hoje, né, devido a essa pandemia, e talvez muitos vão passar ainda, né? Mas a palavra de Deus nos fala que não é só o pão que é o importante, né? Embora nós tenhamos também ajudar a necessidade do nosso próximo, mas a Bíblia é clara em falar também que a palavra de Deus vai ter um poder grandioso para nos sustentar, para nos amparar nesses momentos difíceis, né? Então a Bíblia é clara nesse sentido também. Sim, e a gente precisa do pão espiritual também, né? É nesse sentido que a Bíblia vem falando para a gente. E sabe de uma coisa? Eu queria colocar só algumas coisas aqui, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, mas assim, você citou aí alguns exemplos que são aplicados para a nossa vida no dia de hoje, né? E o que me chamou a atenção aqui nesses versos, e a lição até trata, é sempre focado nas palavras, está escrito, né? Jesus repete por 3 vezes, nas 3 tentações ali, está escrito. O que isso significa? Que Jesus estava indo buscar na Bíblia as respostas para dar para Satanás. Um parênteses importante é que Satanás também estava usando a Bíblia para tentar Jesus, né? Então Jesus dava a resposta para ele, citando passagens da Bíblia, como você mesmo falou aí de Salmos, né? E tudo mais, Deuteronômio também. E Jesus usava assim as escrituras para poder responder. E bastante frisado está escrito, né? E se estava escrito para Jesus há tanto tempo atrás, está escrito para mim, está escrito para você e para todo mundo que está assistindo aqui também, né? Isso é muito importante a gente aplicar sempre as coisas aqui que a gente aprende da Bíblia na nossa vida cotidiana, né? É muito importante a gente estudar a Bíblia, é muito importante a gente estudar a escola sabatina, mas também é muito importante a gente colocar em prática. A gente não ser só ouvinte, não ser só leitor, e sim praticante da palavra de Deus, assim como Jesus foi aqui, né? Na verdade, ele sabia, tinha conhecimento e praticou tudo que ele tinha aprendido. Isso cabe para os nossos dias também, que a gente possa sempre aprender aí a aplicar essas sábias palavras das Escrituras
nos nossos dias atuais, para nossas vidas, de nossas famílias, né? Muito bem, prosseguindo aqui, dando continuidade à nossa lição, a segunda-feira vem falando de um assunto interessantíssimo, que é de Jesus e a lei. Por que eu digo que isso é interessante, Rodrigo? Eu não sou tão velho assim de batismo, né? Tenho 2 anos e meio de batismo, mas eu sempre ouvi muito, e ainda hoje eu ouço também, né? Algumas pessoas falarem algumas coisas, têm umas interpretações erradas sobre a Bíblia, mais especificamente sobre a lei, né? Muitas pessoas já me falaram, eu já ouvi também, que Jesus, quando veio para a Terra, ele aboliu algumas leis, né? E outros também dizem que ele não aboliu, mas que ele deu uma afrouxada, né? Agora está mais tranquilo, Light, antigamente né? mais light e tal, tudo mais. E a gente vai ler um texto aqui agora que prova justamente o contrário para a gente, que é o que vem falando na nossa lição também. Convido você a nos acompanhar aí, nós vamos ler agora um texto que está em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Eu vou ler aqui para a gente, Rodrigo. Ele diz assim, ó: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que nos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Viu o que fala o texto? Muita gente fala que Jesus veio abolir, né? Mas aqui, propriamente no versículo 17, já começa falando assim, ó: não penses que vim, né, abolir. Não vim abolir. Eu vim aqui, não vim para revogar, eu vim aqui para cumprir, né? Jesus veio cumprir as leis ali. Então, está claro para a gente que Jesus não revogou nada de lei, né? Alguns pensam assim também depois, mas ele deu uma afrouxada aqui e tal. Se a gente continuar lendo, a gente não vai ter tempo de ler tudo aqui, mas os versículos 21 em diante, trata do homicídio, por exemplo, né? Fala assim, ó: ouvi falar do Antigo Testamento, né? No caso aqui, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Aí no versículo 22 ele fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E qualquer um que proferir insulto ao seu irmão será sujeito a julgamento no tribunal. Aquele chamar tolo será sujeito a inferno de fogo. Ou seja, não é só propriamente matar. Você, a gente, né, nós pecadores, quando estamos insultando uma pessoa sem motivo, a gente já está caindo nesse mandamento, né, de não matarás. Inclusive, ouço de adultério também, né, ele continua falando aqui que o simples fato da gente ter pensamentos impuros, né, já é um ato de adultério também, né. A intenção, né, a gente tem intenção, já é um ato de adulterar. Ou seja, a gente tem certeza que Jesus não veio nem afrouxar a lei e muito menos revogar qualquer tipo de lei do decálogo, né? Muito bem, então a gente sabe já que Jesus não veio abolir, não veio afrouxar nada. Mas tem um outro texto, Rodrigo, que também é muito usado para as pessoas falarem que Jesus, então, veio e cortou um monte de mandamentos e deixou só 2. Qual é essa passagem, Rodrigo? O que você pode explicar aí para nós? Olha, essa passagem ela está aí no livro de Mateus, né? No capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Acompanhe com a gente aí, tá? Mateus 22, 36 ao 40. A gente vai ler o seguinte. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha, Ricardo, é interessante que, se a gente ler o contexto geral aqui, antes Jesus havia tido uma conversa aqui com os sábios seus sobre a ressurreição. Jesus já tinha dado aí um coro neles, né, igual a gente costuma falar, e já mostrado para eles, né, que a visão deles estava muito além daquilo ali, sobre a ressurreição, e as mensagens que Jesus veio trazer estavam muito além daquelas ali. Então, ali os fariseus, percebendo ali sobre isso, decidiram, então, vamos pensar numa pergunta e como pegar Jesus aí, para pegar ele numa pra cilada, né? pegar ele. Eles sempre tentavam fazer dessa forma aí, para tentar, de alguma forma, fazer com que Jesus errasse em falar alguma coisa e assim eles tivessem argumento
para colocar algum erro em Jesus, e a gente sabe que Jesus não teve nenhum, né? Foi perfeito em tudo. E aqui nesse texto, Jesus faz algo simples que as pessoas confundem tanto. Jesus faz o quê? Jesus ele resume ali todos os 10 mandamentos, né? Que na realidade, quando Deus deu ali a Moisés, você lê lá no texto, né? Deus pede 2 tábuas já para ele. Por que razão será? Né? Quando a gente vê um desenho mesmo aí dos 10 mandamentos, a gente vê de que forma? 4 mandamentos de um lado e os outros 6 do outro. Será que é coincidência? É por um acaso? Não. Na realidade, né, nesse texto aqui, Jesus ele fez uma síntese, exemplificando e mostrando os 4 primeiros mandamentos, correspondentes de o ser humano para com Deus, e os outros 6 mandamentos do ser humano para com o seu próximo, com o ser humano. Então, basicamente, o amor de Deus, amarás o Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo também. Então, isso foi o que Jesus mostrou aqui. Ele exemplificou dessa forma, usando aí uma maneira resumida, né, para falar. Mas em nenhum momento nós encontramos na Bíblia ou em qualquer outro lugar Jesus falando que finalizou. Então, o outro verso que nós vemos aí, né, do capítulo 5, mostra que ele veio cumprir também os profetas. Né? Um outro verso que a gente pode ler aí, né, que a gente poderia falar assim, o que verso, né, a gente resumiria, né, todo o sacrifício que Jesus fez, né, um verso bem conhecido que você e eu conhecemos, né, São João 3,16, né, onde mostra ali que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por nós. Né? Então, quer dizer, a gente pode dizer o quê? Que esse verso também é um resumo de todo o sacrifício, toda a obra de salvação, de nossa salvação. Então, a única coisa que Jesus fez nesse momento é dar uma explicação, né, e mostrar que há vamos dizer assim, um princípio em todos os 10, né? Ou no caso aqui, 2 princípios: amor a Deus e amor ao próximo. Né? É isso mesmo, né? Na verdade, é esse resumo, né, do nosso relacionamento vertical, né, que é os 4 primeiros mandamentos com Deus, e horizontal, né, que é o ser humano aqui. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu, é só um resumo, em momento algum foi abolido nada aqui. Para a gente encerrar o dia de segunda, um negócio interessante que eu vi aqui, Rodrigo, no último parágrafo cita um texto de Ellen White, de Parábolas de Jesus, que fala que Cristo apontava as Escrituras como uma autoridade inquestionável, e a gente deve fazer o mesmo. Cristo sabia que a autoridade da Bíblia, a autoridade do Antigo Testamento que ele tinha ali, era inquestionável, era a palavra de Deus, e a gente tem que seguir isso no nosso dia também. O que a gente está lendo aqui, que temos em mãos, é a verdade total para a nossa vida, e ela é inquestionável. É isso que temos que encarar, na verdade? Com certeza. Jesus, assim, em outros textos, né, ele cumpria fielmente, né, toda a Escritura, os seus mandamentos, e assim por diante. Né? Embora os fariseus, a gente vê eles tentando achar uma brechas aí, onde Jesus errou em algum momento, né? Mas Jesus não errou em nenhum ponto. Né? Assim, ele aumentou, né? Nos exemplificou, nos abriu a mente, né? Com como guardar toda essa lei na verdade. Né? Exato, muito bem lembrado. Vamos prosseguir aqui então. A gente entra numa questão que vem falando do relacionamento de Jesus com as Escrituras agora, né? Que é a lição aí de terça-feira. Antes da gente tratar desse assunto, só para não esquecer do que a gente estava falando, na verdade esse resumo que Jesus apresentou aqui nem foi um resumo que o próprio Jesus inventou, né? A gente tem que lembrar que isso já estava escrito lá em Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículo 5 já mostra isso também, né? Jesus, na verdade, estava citando. É mais um exemplo para a gente ver, Rodrigo, que Jesus usava as Escrituras, né? Ele usava a Bíblia. E esse entra justamente aqui na parte desse relacionamento de Jesus com as Escrituras, né? Porque Jesus, ele usava a Escritura para tudo, né? Inclusive para ensinar os seus discípulos. O que ele fazia? Ele pegava as Escrituras, ele lia ali, ele pegava as citações de Moisés, né, de Isaías ali, até mesmo profecias referentes ao próprio Jesus, né? E ele, com isso, ele ensinava ali os seus discípulos tudo que ele queria ensinar, tudo que ele tinha que passar, preparando esses discípulos para já também pregar esse evangelho. Rodrigo, o que você pode falar aí para a gente desse relacionamento, mais algumas citações aí que tem nessa lição? Como que era esse relacionamento de Jesus aí com a Escritura de um jeito geral, né, do modo geral? Olha, é interessante que Jesus usou várias maneiras, né, de transmitir a sua mensagem. Né? As parábolas eram uma delas, né, e histórias e assim por diante, né, ou mesmo situações, né,
por exemplo, quando ele foi chamar os discípulos, usou o trabalho deles, né, a pesca, para trazer confiança, mostrar confiança. Né, Você pega pescador de homens, isso, né? justamente. Então, Jesus era muito didático, né, sabia como interagir e transmitir a sua mensagem. Né? Mas a Bíblia é clara, né? E a lição de texto que ela nos traz assim, vários versos que falam onde Jesus mostra, né, que ele usava e conhecia as Escrituras. E um dos textos aqui de referência, né, que ele traz aqui está em Lucas 24, versículo 27, né, onde ele fala que ele usa ali as Escrituras, né, o versículo também no capítulo 24, o versículo 44, Jesus ele fala também sobre a importância, né, ali de Moisés, da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, né? Então, esses versos nos mostram, né, e outros demais que a gente pode estar estudando, vendo, né, pesquisando, não dá tempo a gente ler todos nesse momento, mas Jesus ali ele nos mostra que realmente ele conhecia, ele cumpria, né, esses profetas, né? Havia várias profecias, né, de tudo que Jesus aconteceria, que ele viria de uma virgem, nasceria da linhagem de Davi, morreria até no madeiro, numa cruz, entre ladrões. Estava tudo já nas profecias. Tudo profetizado. Né? Ele veio para cumprir isso, é onde ele fala que ele veio para cumprir a lei, né, e os profetas. Né? E ele usava trechos, como ele usou lá, que a gente já falou um pouquinho ali contra a tentação de Satanás. Né? Ele usava também para ensinar, né, aos seus discípulos ali como era importante, né, a Bíblia, os profetas, né, e como era um complemento e uma demonstração, né, e a sua vinda ali, né, a sua presença ali era um cumprimento de todas as profecias que eles já haviam falado também. Né? Muito bom. Uma questão interessante aqui nesse dia de texto que eu vi aqui, onde está no último parágrafo da lição, é que vem citando ali Mateus 28, né, que Jesus disse para os discípulos que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, né, para Jesus. Mas essa autoridade permanecia fundamentada no seu Pai, né? Ou seja, mais um indício aí para a gente que toda autoridade foi dada a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus mesmo, né? E que o Pai ali tinha dado essa autoridade para ele, e que Jesus sim conhecia as Escrituras e conhecia muitas Escrituras, né? E usava sempre elas nos seus ensinamentos. Isso é muito bacana, muito legal da gente ver. Ricardo, é interessante também, assim, antes da gente passar para a quarta, né? Na lição de terça, eu falo algo importante aqui sobre Jesus, ele nos dá um propósito aqui, né? De ir, portanto, né? Fazer discípulos, né? Para a gente pregar o evangelho, mas a lição dá ênfase no finalzinho da ideia ali, que é o quê? Ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Exato. Então, Jesus ele ensinava realmente como guardar, como aprender, né? Como fazer, né? Nós, como cristãos, né? Como conhecedores da Bíblia, da Palavra de Deus, talvez você tenha um conhecimento mais superficial, outros talvez um conhecimento mais aprofundado, mas todos nós, não importa a quantidade de conhecimento que temos, né? Tanto que ele esteja embasado realmente na Bíblia, na verdade, nós temos que transmitir esse conhecimento, certo? Né? Não adianta nós guardarmos para nós, né? Principalmente em momentos como esse, que nós estamos aí, devido às circunstâncias, mais em casa, sem termos o contato, o tato, o pessoal, né? E muitas vezes somente por telefone ou assim por diante, mas mesmo assim, é momento da gente usar os meios que a gente tem para fazer isso, cumprir essa ordem e levar a mensagem do Evangelho de uma forma, de uma mensagem, de um telefonema, da maneira que a gente puder, né, conseguir levar essa mensagem e as Escrituras, né? É verdade, muito bem lembrado, Rodrigo. E é tão bom, fora essa questão espiritual, né, que o próprio Ellen White diz que todo cristão nasce no campo missionário, né? Sim. Fora essa questão, como é bom a gente poder saber, né, da verdade, como é bom a gente poder, um amigo, um familiar, a gente levar essa verdade também, né? Porque a gente sabe a verdade, que Jesus morreu para nos salvar, que a gente tem a salvação disponível. Mas tem muita gente que não sabe, né? E é tão bom a gente poder levar, é um prazer, né, para a gente poder levar essa palavra de conforto também, em momentos difíceis, principalmente, né, para todos os nossos familiares e nossos amigos. Muito bem lembrado. Muito bem, Rodrigo. Então, partindo para quarta-feira, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre Jesus e a origem e história da Bíblia, né? Como eu falei lá na introdução, muitas pessoas questionam a Bíblia como sendo apenas um livro filosófico e histórico, né? Sem a divindade, sem a parte de Deus.
Contudo, não tem como a gente falar isso. A gente estudar a Bíblia, a gente vê claramente que a origem da Bíblia encontra-se em Deus unicamente, né? Deus inspirando as pessoas ali para poder escrever. E eu achei até um negócio interessante, Rodrigo, que quando eu estava estudando a questão aqui da quarta-feira, que eu comecei a pensar, né? Mesmo alguns eventos aí que Deus colocava, né? As visões aí, sonhos e tudo mais para os profetas, lá ele tinha algumas coisas que ele falava, mesmo mostrando, que ele falava para não escrever. Como, por exemplo, a gente vê lá em Apocalipse 10, né? Quando o João estava ali vendo aquela visão do anjo falando com voz de trovão, né, tal e tudo mais, a Bíblia relata que ele ia começar a escrever e ouviu uma voz do céu falando assim, ó, guarda segredo, não escreve, né, e tudo mais. Então, quer dizer, Deus realmente estava no comando. Tudo da revelação, tudo que estava sendo escrito, tudo que não estava sendo escrito, né? Então, a Bíblia realmente é de origem divina. E também ali, a Bíblia tem muita questão histórica, né? A gente está, por exemplo, no ano bíblico, a gente está lendo agora o primeiro Reis, né? Que tem toda a história ali dos reis, de Israel, de Judá e tudo mais, sucessão de trono e tudo mais. Então tem muita história envolvida também. E o que eu queria que você comentasse com a gente agora, Rodrigo, como que Jesus ali compreendia as pessoas e os eventos históricos na Bíblia também. Como que ele usava isso, como que Jesus usava isso a seu favor para ensinar também os discípulos. Né? Sim. Antes da gente responder então a pergunta, Ricardo, você falou, eu lembrei, a gente falar um pouquinho se é importante esclarecer para o pessoal. Você comentou um pouco sobre o ano bíblico, né? Sim, tá? Sim. Então, o pessoal entender, talvez tem alguém que nunca tenha feito, então não tem muito conhecimento sobre isso. A lição da escola sabatina, ela é feita para trimestre, né, com assuntos diferentes, no caso esse, nós estamos falando sobre a Bíblia, tá? E junto com ela, então nós iniciamos, né, o primeiro trimestre já se passou, né? A gente está entrando no segundo já, então. O primeiro trimestre, então, quando você inicia, ele já começa também acompanhado do ano bíblico, tá? Então, a lição da escola sabatina incentiva você ler não somente aquele assunto que você está lendo, mas também fazer um ano, né? É todo dividido, né? Para você conseguir ler a Bíblia durante todo um ano. É como se fosse um plano, né? Um plano realmente, de estudo, isso, né? Mesmo, um plano de estudo, né? E como você bem falou, a gente já está em Primeira Reis, né, durante a semana. Então, realmente, isso é um incentivo para você estudar, né? A Bíblia, e se você não fez ainda, você comece, né? De repente, pode começar do meio mesmo e continua o ano que vem. Uma hora encontra, né? Isso, realmente, né? Bem lembrado disso daí, Rodrigo, porque assim, a gente entende o ano bíblico como realmente um plano para você ler a Bíblia em um ano, né? Eu quando antes de me batizar, antes de conhecer, né, a igreja, eu me perguntava, quero ler a Bíblia, mas como que eu vou ler, né? É sempre muita coisa. Então aqui tem um plano certinho, né? Quantos capítulos você tem que ler por dia, e no final de tudo, no dia 31 de dezembro, no final do ano, se você cumpriu certinho, você vai ter lido a Bíblia inteira de capa a capa. Muito bem lembrado. Realmente é isso mesmo. Falando então, respondendo a pergunta sobre como Jesus, então, ele compreendia, né, essa questão histórica, né, e se ele aceitava, né, ele falava alguma coisa sobre isso, né, aí em todos os evangelhos aí a gente vê vários textos também que falam, né, onde Jesus usa, né, ali falando sobre Gênesis, né, como a criação, como o pai sobre a criação, usa Abel, né, Abel ali fala um pouco sobre Abel. Também a gente vê textos que ele fala sobre Davi, né, sobre Davi também, usando essa parte histórica aí, sobre Eliseu também, né, todos os profetas do Antigo Testamento. Deus nos usou muito conhecido por todos nós, que está lá em Mateus 24, né, que ele fala que nos últimos dias que nós acreditamos que são os nossos dias, né, ele usa ali que fala que os nossos dias serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas casavam, viviam em casamento. Então, assim, todos esses fatos, eles comprovam o quê? Por exemplo, existe a ideia de pessoas que não acreditam no dilúvio como algo realmente que aconteceu, uma história literal. E Jesus, ele cita, né, esse evento, né, ali em Mateus, porque ele acreditava realmente que isso aconteceu. Literal mesmo. Literal, como realmente aconteceu. E tanto é que ele dá o exemplo de nossos dias serem semelhantes àquilo. Né? Então, isso mostra tudo de como Jesus, ele realmente acreditava e usava esse meio, a historicidade da Bíblia, como uma lição para nós também, para o nosso dia a dia também, né? E ele usou todo esse contexto para falar sobre a importância de como aqueles personagens viveram momentos em que nós podemos viver também, e através do que eles viveram, a gente
também de sonhos. A Bíblia traz algo interessante, assim, nessas histórias, que Deus ele não tirou os erros das pessoas, dos personagens bíblicos. Verdade. Né? Então, geralmente, quando a gente vai escrever uma biografia, alguma coisa assim, a gente quer escrever sempre o melhor. Né? Só tira o lado ruim, né? Você traz a coisa boa, né? Verdade. Boas notícias todo mundo quer dar. Mas a Bíblia, ela traz, por exemplo, estamos no exemplo de Davi, né? Davi, aqui a lição nos fala sobre um momento aí onde ele fugindo ali, né? Não tinha o que comer, os soldados, e ele até comeu algo que era proibido no momento ali, né? Ali os pães da propiciação, mas foi permitido, ele permitiu. Deus ali, através dessa lição, Jesus mostra, né? E Deus mostra que há coisas que são importantes, mas coisas que são essenciais realmente, né? Na nossa vida. Né? E é onde a questão onde Jesus foi perguntar também a questão do sábado, né? Em você ir lá ajudar a tirar alguém do buraco, um animal. Ou colher uma espiga para comer. Justamente, né? Então Jesus ele abriu, né? Esse leque usando personagens como Davi e como muitos outros também ele usou, né? E então ele mostra realmente que de quão é importante as histórias, os exemplos daqueles homens do passado para nós vivermos também em nossos dias a dias e vencemos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, né? E vencemos também como eles venceram. Isso é muito legal, porque como o Rodrigo falou, a Bíblia não esconde o erro dos profetas, mesmo as pessoas que eram chegadas a Deus, né? Todos erraram, todos são pecadores, né? E a Bíblia traz essas histórias, e eu acho, Rodrigo, que sinceramente ela traz justamente para servir de exemplo para nós, né? Para a gente tomar esse exemplo e não fazer o que é de errado. Se a gente pudesse resumir esse dia aqui de quarta-feira, eu resumiria da seguinte forma, que a história ali da Bíblia era 100% verdadeira para Jesus. E para nós também tem que ser. Né? Jesus confiava plenamente que era verdade que estava ali escrito, e que a gente também tem que ter essa mesma certeza, essa mesma confiança. Não é verdade? Muito bem, Rodrigo. Então, vamos finalizar aqui, né, com o estudo de quinta-feira, que vem falando um pouco da relação dos apóstolos ali com a Bíblia e também com Jesus, né? A gente já viu até aqui, então, durante o decorrer da semana, como que Jesus se relacionava com as Escrituras, como ele usava as Escrituras e como ele usava isso tudo para ensinar os seus discípulos, né? E aqui a quinta-feira vem falando um pouquinho para a gente de como os apóstolos, então, usavam ali a Bíblia. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, Rodrigo, é que, assim, voltando um pouquinho para trás, né, da lição aí, mas quando Jesus morreu, né, após ele ter morrido, e até depois de ele ter ressuscitado, mesmo os discípulos sabendo que ele estava ressurreto, né, eles ficaram um pouco perdidos ali, né, talvez não acreditavam piamente, né, alguma coisa acontecia de estranho ali, né, e precisou aí Jesus aparecer para eles, né, para eles voltarem, para eles caírem em si, e aí sim acontecer tudo que está descrito aqui na lição de quinta-feira, né. Eu gostaria que você pegasse esse ganchinho aí para poder explicar para a gente como que foi isso daí e finalizando aí como que era essa relação dos apóstolos realmente com a Bíblia a partir de então. Sim. É interessante, Ricardo, pessoal, que os discípulos ali, eles foram por muitos anos ali, no tempo que Jesus teve entre o seu ministério, cada um foi chamado a seu tempo, né? Mas eles tiveram um chamado e eles receberam ali orientações de Jesus a todo instante, né? Como a gente faz aí com uma criança, né? A gente ensina ela erra, amanhã ela erra de novo, e Jesus ia sempre assim ensinando, né? E os discípulos, embora Jesus tivesse falado por muitas vezes que queria morrer, queria ressuscitar no terceiro dia, mas parece que os discípulos estavam com os olhos fechados. Na verdade, né? Todos os judeus, né? Eles esperavam o Messias, né? E as profecias. Só que eles esperavam o Messias da forma que eles queriam, como muitas vezes nós fazemos também, do jeito humano, do jeito que nós queremos. E eles queriam um Messias, um Jesus que viesse para libertar eles do jugo romano. Então eles não aceitavam a ideia do seu líder morrer. Eles queriam um rei, um batalhador, né, que ia lá e vencesse. Aquele que curava e possivelmente curaria os soldados e assim por diante. Né? Esse era o Jesus que eles queriam. E Jesus ele mostrou, né, e que o propósito dele não era esse, né, apenas de curar fisicamente, mas o principal é nos salvar, né, da morte, do pecado, né, e assim por diante. A cura espiritual. A cura espiritual, que é a mais importante. Então ele mostrou isso. E após ele morrer e ressuscitar, seus discípulos ali, imagine vocês, perderem ali o seu grande líder, né? O seu líder máximo, o seu maior líder, né? E ao perder ali, eles não sabiam o que fazer. Jesus então, né, após a ressurreição, encontra aí dois discípulos aí caminhando, e eles encontraram Jesus começou a conversar com eles, e eles estavam tão tristes, tão desanimados, que eles nem perceberam que era Jesus.
né? Começaram a falar para ele assim, você não sabe da história, o que aconteceu com o Nazareno, Jesus, o grande profeta, e assim por diante. E assim vai a conversa. Jesus, então, caminha com eles, uma longa jornada, né? E ali conversa com ele em caminho de Emaús, e conversa com eles ali e começa a explicar. E o interessante, Ricardo, é que eles já sabiam, né? As mulheres já haviam ido ao sepulcro e já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Já sabia que ele não já estava sabia, lá, ele não estava morto mais. Então, se nós pararmos para pensar, eles deviam estar animados. Poxa, realmente cumpriu-se a palavra do nosso mestre, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Mas está vivo. Mas eles não conseguiam enxergar essa boa nova, né? Eles conseguiam apenas enxergar o passado. Jesus havia sido morto na cruz. Exato. Mas não conseguiam enxergar a ressurreição. Olha como que nós somos, né? Nós seres humanos, né? Nós muitas vezes está acontecendo a maravilha, a grande coisa, uma bênção. Jesus ressuscitou. Mas você consegue só olhar para trás, só olhar para a morte, o sofrimento. Só dá foco na parte ruim. Na parte ruim, justamente. Esse é o que nós muitas vezes fazemos. Mas ainda bem, né, que a história continua, né? Jesus depois eles percebem ao Jesus partir o pão ali que era o Cristo, aquele que andou com eles. Sim. E aí Jesus some, né? Na hora que eles percebem, Jesus some, né? Mas então depois, em outro momento, Jesus passa mais um tempo com os seus discípulos, né? Tem a paciência de tentar ensinar a última lição para eles, né? E acaba ensinando. Tanto é que a Bíblia nos fala aí no livro de Atos, né? Aí do capítulo 4 em diante aí, que os discípulos estavam ali então reunidos e ao receber e descer o Espírito Santo sobre eles, algo interessante nesse momento é que os discípulos ali, eles estavam dando glórias a Deus pelo livramento, né? De Pedro e de João, né? E ali Jesus então, os discípulos, né? Então, eles ali dão glórias e usam até textos, né? De Davi, mostrando aí que realmente eles acreditavam, né, no Antigo Testamento. Até que outros textos também, do capítulo, do livro todo de Atos, né, nós podemos ver vários textos em que os discípulos, tanto Pedro, os outros discípulos também, Paulo e assim por diante, usaram textos do Antigo Testamento, salmos, citações e assim por diante. A Bíblia em si, né, um estudioso ele fez um estudo onde ele apresentou, ele conseguiu trazer, né, tirar 2.688 referências específicas que falam sobre citações aí do Antigo Testamento, no Novo Testamento pela Bíblia, né? Pelos discípulos de Jesus. Sendo 400 delas de Isaías, 370 de Salmos, 220 de Êxodo e assim por diante. Se a gente adicionasse ainda a lição fala a lista de alusões, temas e ideias, isso aí aumentaria mais ainda. E esses números que você falou são diretamente, né? Fora os indiretos, fora as ideias, né, que são tiradas também no Antigo Testamento. Imagina por que então seria citado, Ricardo, um texto, né? Novamente, se esse texto para eles não valeria nada. Não tivesse importância, né? Não tivesse importância. É verdade. Né? Então a gente comprova com os apóstolos e discípulos também que eles acreditavam realmente na Bíblia, nos profetas, nos ensinamentos que Jesus tinha. E ele é válido para o seu tempo e válido para o nosso tempo também, hoje, né? É isso mesmo, né? Então eles acreditavam, sim, assim como Jesus, que as escrituras eram 100% verdadeiras e se apoiavam nelas também para seguir sua vida, né? E deixar e cumprir o que Jesus tinha pedido para eles, né? Ô, Rodrigo, eu queria colocar aqui, a gente falando aí sobre os apóstolos, né, da relação deles com a Bíblia. Você citou aí alguns versículos, né, de Paulo, mas eu gostaria de aprofundar só que Paulo tem um texto aqui na lição que quando ele cita, né, que Moisés e Arão foram falar para Faraó, e ele não fala que Moisés e Arão foi, nem que Deus, ele fala que a Escritura diz a Faraó, né, e a gente sabe que a Escritura, nem existia Escritura naquele tempo, né, e não tem como a Escritura ter falado nada para Faraó, na verdade foi Moisés e Arão, né, guiados por Deus, que foi ele falar. Mas aí você vê a importância, né, que os apóstolos também acreditavam que o que está escrito na Bíblia realmente é verdade. E logo Paulo, né, que basta a gente lembrar um pouquinho para trás aí, Paulo era um perseguidor da igreja, né, e ele precisou ter um encontro ali com Jesus, né, para poder enxergar, ter os olhos abertos e então pregar o evangelho. Isso talvez possa acontecer conosco também, né, talvez a gente tenha que ter um encontro com Jesus para ver a verdade em nossas vidas e também para compartilhar com os nossos queridos amigos, que é o que já citamos aqui. Muito bem. Para finalizar, Rodrigo, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer e para mim fazer também, para a gente colocar as nossas considerações finais. Uma coisa que eu andei pensando, lendo aí a lição,
que eu pensei no seguinte: muitas pessoas dizem, né, e eu ouço isso também algumas pessoas falar, que a gente vive, no momento que a gente vive hoje, só resta para nós o Novo Testamento. A gente precisa estar única e exclusivamente no Novo Testamento. Você acha possível a gente estudar o Novo Testamento inteiro, entender ele 100%, sem estudar o Antigo Testamento? Olha, Ricardo, essa pergunta assim é fácil de responder. Pensa você em casa. Você já leu com certeza algum livro, ou então assistiu um filme, né, que é mais comum, né? Vou te falar uma coisa, assiste um filme e começa do 30 minutos pra frente. Você acha que vai ser legal, igual você começar do comecinho? Não vai entender muita coisa. Não vai entender muita coisa, não tem como, né? Na realidade, a Bíblia toda completa, ela vem do Gênesis ao Apocalipse. Então, nós temos simplesmente uma diferença aí que é o nascimento de Jesus no Novo Testamento e a continuidade. Ele é só um divisor, né? Só um divisor. Não existe aí o mais importante ou o menos importante. Todos tratam do mesmo assunto, a salvação nossa, do ser humano, né? Não tem como, todos estão totalmente ligados, né? É o início, né? O Gênesis e o Apocalipse é o final, simplesmente isso, né? E ali e o restante está tudo ali no meio. Então não tem como, né? A Bíblia ela tem que ser realmente, para ser compreendida, tem que ser estudada desde o início e você agregar também junto com o Apocalipse no final também. De capa a capa. De capa a capa, né? Realmente. E é interessante isso realmente, porque eu também acredito, né? A gente estudando que não é possível você entender toda a Bíblia sem você ler todo o Novo Testamento, sem você entender também o Antigo Testamento. Há várias citações diretas, a gente já viu aqui, né, na quinta-feira, com várias citações, fora citações indiretas, citações de ideias também, né, que acontecem aí a todo momento. E seria impossível também você, por exemplo, entender uma profecia do tempo do fim sem entender o livro de Daniel, por exemplo, né, que faz tantas citações, né? E o próprio Deus, né, instruiu ali Daniel que o livro de Daniel não era para o tempo dele, né? Era para o tempo do fim. E o tempo do fim é o tempo que a gente vive. Então essa ideia, eu acho que as pessoas falam que nós só interessa o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ela não é verdade, né? A gente tem que estudar a palavra como um livro inteiro, como você disse. Apenas a divisão foi Jesus ali, né? Jesus veio e tem a divisão. Mas a Bíblia é um livro só, né? A gente tem que estudá-lo de forma completa. Muito bem, então, pessoal. Estamos aqui encerrando mais essa recapitulação. Queria pedir o Rodrigo para fazer uma oração para nós, para encerrar. Rodrigo, pode ser? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deste de ter a Tua palavra em nossas mãos livremente. E uma palavra que é tão grandiosa e tão importante, principalmente nesses momentos que são tão oportunos. Amém. Que a Tua graça nos dê o desejo de estudá-la, que possamos, pelo poder do Teu Espírito, entendê-la e pela força que Ele nos dá também praticá-la a cada dia. Amém. Abençoe a cada filho Teu que tem escutado essas mensagens, isso que pedimos por Jesus, Pai. Amém. Senhor Deus. Amém. Queria agradecer você que está aqui nos assistindo, agradecer ao Rodrigo também pela ajuda, muito importante, foi muito legal, e que você possa também assistir os próximos vídeos. E muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Rodrigo. Que você possa assistir os próximos realmente, como o Ricardo falou, né? Existe uma continuidade, né? São muito importantes que nós possamos realmente conhecer mais a Bíblia. Que Deus nos abençoe nesse propósito aí. Amém. Até mais.